de candidatura de mulheres feministas, né, nessa busca de ocupar os espaços, de mulherar a política e de ocupar os espaços políticos com as mulheres feministas, com as mães, com as mulheres das periferias. Essa nossa caminhada, e a União, com toda certeza, contribuiu muito e contribui muito para que a gente estivesse aqui. A outra coisa é refletir um pouco que em 2022, a importância desse nosso encontro. 2022, a gente disse muito que a gente estava vivendo a eleição das nossas vidas. E de fato a gente estava. Mas eu tenho refletido que a eleição das nossas vidas, ela começou em 2022, mas ela não encerrou, ela não terminou em 2022. A eleição das nossas vidas, ela está em curso. Ela começou em 2022, ela passa por esse ano de 2024 no Brasil inteiro, e a gente sabe o peso que São Paulo tem nisso, em especial a capital. E a gente sabe que a eleição das nossas vidas, ela só vai terminar em 2026. Porque a gente subiu do fundo do poço em 2022 com a eleição do presidente Lula, mas a gente não se afastou do abismo. A gente não derrotou o bolsonarismo. E a gente sabe a importância que São Paulo tem para isso. Então, ter um encontro como esse, ter um momento como esse, ter essas mulheres reunidas, toda vez que eu encontro vocês, toda vez que a gente se junta, eu me fortaleço, eu me sinto mais forte. Eu saio dos encontros que a gente tem. Tenho dito isso, tenho encontrado principalmente muito a Luana. Luana eu encontro muito o tempo todo. Lígia eu encontro muito também, Carmen, Simone. A gente se fortalece cada vez que a gente se junta, né? Então, esse encontro é muito importante, momentos como esse são muito importantes. Obrigado. Bom, gente, eu sou cria das periferias. Eu nasci no Grajaú, no extremo da Zona Sul, mas a minha família saiu do Grajaú, fugida do aluguel, e a gente foi se estabelecer lá no fundão da Zona Leste, na 3ª divisão, fundão de São Mateus. Foi nesse lugar que eu fui criada, me fiz sujeita, né? Aprendi a ser gente, e é desse lugar que a gente faz política. E mulher, para fazer política, carrega as crias, né? Então a gente está nessa construção. Essa nossa candidatura é uma construção coletiva, é uma decisão, né, de grupo, de coletivo. A gente está construindo a muitas cabeças, a muitas mãos, a muitas pernas, para mulherar a política. O objetivo é esse, é ocupar espaço político, né, com as mulheres. A Câmara Municipal de São Paulo tem a maior bancada feminina da história, são 12 mulheres. Das 12, 5 são do nosso campo, né? Só 5 mulheres do campo popular. Só 5 mulheres que estão lá comprometidas com as lutas das mulheres e com a vida das mulheres, né? Então, a gente precisa, não faz sentido nenhum essa correlação de forças. Como muito bem diz a Irundina, nós somos 52% da população e mães, né? Os outros 48% somos nós que parimos. Então, não faz sentido nenhum essa subrepresentação das mulheres. E é por isso que a gente está nessa batalha para chegar e para ocupar espaço. Gente, sobre a questão de financiamento, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Essa história dos 30% é o que possibilita ter a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal de São Paulo, da história da Câmara Federal, mas a gente ainda tem muita luta pela frente, porque os partidos, incluindo o meu, tratam os 30% como teto e não como piso. E isso faz com que se esvazie o que deveria ser uma política afirmativa. Deixa de ser política afirmativa, né? Então, isso é muito importante para nós. A gente conquistou ter 30% de mulheres na chapa, depois ter 30% do recurso para as mulheres, mas isso ainda não é suficiente, a gente tem muita luta pela frente. O PT, meu partido, foi o primeiro partido a estabelecer paridade na sua direção. Mas a gente... concluindo... Mas a gente tem muita luta ainda pela frente. E é isso, gente. Aqui, na nossa construção, a gente está organizando com o movimento social, com o movimento popular, porque a gente quer ocupar espaço para ser instrumento para fortalecer as nossas lutas nos bairros, nos territórios, com as pautas dos movimentos populares que são importantes para a gente. A gente não pode ter... Só tem um jeito da gente não retroceder, como o que está acontecendo agora com o aborto legal. Porque a gente não está mais... a gente não está conseguindo discutir a legalização do aborto, porque a gente voltou tanto para trás que nós estamos tendo que discutir aborto legal.
Nós temos que voltar anos e anos e anos atrás e fazer a defesa do aborto legal. Então é por isso que a gente precisa ocupar a Câmara Municipal de São Paulo e que todas nós que estamos aqui hoje, que a gente se encontre lá para fortalecer as lutas das mulheres, para fortalecer as lutas populares de todos os territórios dos 4 cantos dessa nossa cidade. Gente, muito obrigada. O meu nome é Benilda, Anunciação, e o meu número é 13333. É um número facinho. 13333. Que somado, o meu número somado continua dando 13. Boulos e Marta, para que a gente consiga ter 50% de mulheres no secretariado municipal, para que a gente retome a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, a Secretaria Municipal de Combate ao Racismo, de Igualdade Racial. Então, é por isso que a gente está com 50, 13.333 e 50. Obrigada. Obrigada pelas candidatas aqui. Essa é a primeira rodada que a gente fez. Eu vou falar, são 4 horas, a gente ainda continua com a atividade. Eu não sei se Carmen tem alguma questão para sair ou se pode ficar mais um pouquinho. Aí a gente privilegia você responder primeiro. A gente tem, dessa rodada aqui, já tinha a Melinha se inscrito, a Judite, a Vivian, qual é o seu nome? Solange. E você comprei? Amanda. Amanda? Tá. Eu vou fazer... A Rita, tá bom. Peraí, Solange, Amanda e Rita. Vou fazer esse bloco, aí depois a gente abre, tá bom? De novo. Peraí, Amanda e Rita. Começa com a Melinha. Boa tarde a todas, todos e todas. Boa tarde. A União de Mulheres tem 43 anos, mais de 4 décadas, e a maior parte do nosso tempo é aqui no Bexiga. Mas nós somos também da periferia, nós somos do sindicato, quando o sindicato funcionava, né? O shopping está parado demais, mas enfim. A gente é da luta, né? E eu queria lembrar só um minutinho, que São Paulo é uma cidade violenta, é uma cidade patriarcal. Mas, inclusive, há muito tempo que eu conheço São Paulo. Eu também não sou de São Paulo. Eu sou mineira, gente, mineira. Mas é uma cidade violenta. No entanto, foram as mulheres... Todas as conquistas, tudo que tem de democracia, tudo que tem de cidadania, que é graças às mulheres da periferia, as mulheres operárias, trabalhadoras. Então, eu não acredito que possa ter mudança se não houver mulheres, primeira coisa. E são mulheres comprometidas com essa luta, comprometidas com uma conquista, com uma busca de uma democracia popular, onde as pessoas possam dar opinião, as pessoas possam construir junto. Para a gente ter uma comunidade trabalhando na Câmara, nós temos que estar juntas e mobilizadas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma provocação. Primeiro que é o seguinte, 2 provocações, não vou fazer uma só. É o seguinte, a primeira é que eu não acredito que a gente consiga se mobilizar, se imbuir da nossa dignidade se a gente não trouxer a história dessa cidade, que é a história das mulheres, principalmente das mulheres pretas. Você levanta aqui no Bexiga o tempo todo a história, né, Solange? A história, as mulheres pretas que construíram isso aqui, né? Então, essa é uma questão. Como é que vocês trabalham a memória, a verdade e a justiça, que são nossas bandeiras, né, históricas, bandeiras históricas. Que a gente começou aqui, ainda era ditadura militar, né? Agora, e não podemos esquecer, negacionismo histórico está prevalecendo, que é uma forma de confundir todo mundo e vai fazer avançar esse Estado neoliberal que não tem nenhum compromisso com políticas sociais. Não tem. Então, eu vejo o seguinte, como é que vocês veem essa política? Nós temos que ter uma política aqui na cidade, para não dizer no país. Não podemos esquecer o que foi. Aqui, gente, o maior centro de tortura, de extermínio do país, da América Latina,
É aqui na Rua Tutóia, 921, que é o DOI-CODE. Como é que a gente pode romper esse patriarcado, essas barreiras patriarcais, sem enfrentar essa história? Que é uma história recente desse país. Muitas mulheres foram assassinadas, estupradas ali, naquele DOI-CODE, ali bem pertinho de nós, que eles tiravam sarro e diziam que aquilo ali era o paraíso, que ali é o bairro do paraíso. Eles tiravam sarro de nós. Então, eu vejo que isso é uma questão séria que nós temos que pensar. Não dá para pular etapas assim, não dá para fingir que essa história não aconteceu e nós vamos ganhar e vai estar tudo bem. Não é verdade. A ameaça de golpe fascista, nós vimos no 8 de janeiro de 2023. Tem um ano. E essa ameaça aí, eleitorais estão apontando que pelo menos 48%, quer dizer, quase metade da população não sabe nem que tem eleição para executivo. Aí agora imagina para vereadora. Eles acham que eles só falam vereador quando falam. Então como é que vocês estão pensando em romper essa barreira? Né? E eu quero só agradecer muito a vocês pela coragem, sabe, de botar a cara nesse mundo e sair aí pedindo voto. Eu voto na Maria. Bom, gente, eu sou Juliana. Muita gente aqui me conhece, eu conheço mais da metade de vista, eu sou uma linguaruda. Não fala isso não, cara, que você me conhece há 20 anos e sabe que eu vou para vir o curso seu linguaruda. Bom, enfim, eu não vim aqui hoje. Eu sou budista e eu tinha um evento budista, mas como eu faço parte de algumas reuniões das UBSs do Jabaquara, de perto do Jabaquara, e aí a gente vai lá e tem as mulheres que fazem pergunta. E eu falei que hoje ia ter essa reunião aqui. A Judite, você vai? Eu falei, eu não vou. Eu tenho compromisso. Então, Judite, você vai porque a gente tem perguntas para você fazer para as pessoas. Então, o que eu vou falar aqui são perguntas delas para vocês. Entendeu? Não sou eu, até porque se eu for falar aqui, enfim. Até hoje eu não entendo, sinceramente, eu como socióloga, eu não entendo como é que a periferia de São Paulo é a maior parte da população e conseguiu eleger o governador de São Paulo. Sendo que o cara do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não tem mais o que saquear e ele veio saquear aqui. Nossa, quando eu vi a Vivian sendo levada naquele dia, eu falei assim, gente, você não tem direito de reclamar. Você não tem direito de reclamar. Bom, enfim, as perguntas são: vocês querem ocupar a Câmara, são 32 subprefeitura, o prefeito delega esses poderes a essas 31 pessoas. Quando você vai na subprefeitura, ele contratou aquele monte de... para fazer aquele... como é que chama aquilo lá mesmo? Poupa tempo não é... Isso! Aí você chega lá, a pessoa não sabe o que é, nem o que e nem pra quê. E aí você fica refém do quê? Eu fui fazer um rebaixamento da minha calçada, porque eu fiz meu muro lá. Gente, eu fui 5 vezes na prefeitura, porque cada vez a pessoa dava uma informação diferente. Eu falei, por que é que eu venha pra cá para ensinar o povo a trabalhar? Eu venho. É sério, porque não dá. E outra coisa, a gente vai lá na sua prefeitura, aí fala da estrutura do bairro. A minha rua, acho que foi asfaltada na primeira leva de Dom Pedro. O resto não foi asfaltado. E você vai lá, aqui está asfaltado. O cara tampou um buraco no começo da rua. Porque lá no começo da rua tem uma escola. Então ele tampou aquele buraco lá, então ele asfaltou a rua inteira. No posto de saúde, não tem ginecologista. Ali tem 3 favelas. A Rocinha, Vietnã, não sei quem mais. Aí não tem ginecologista. Aí você conversa com o povo, também eles não providenciam ninguém para lá, porque eles não têm poder para isso. Eles, olha, quem tem que fazer é o SPDM, porque é o SPDM que domina a parte do sul. Que domina a parte aqui da zona sul de São Paulo. Aí você conhece alguns querubins que têm contato com Deus, aí você, olha, por favor,
Aí vai uma ginecologista uma vez por mês, dia de terça-feira, para atender toda aquela população do Jabaquara, mais a população da Cidade Leonor, a população dos outros bairros dali e Vila Santa Catarina, porque lá no Santa Catarina também não tem ginecologista. Partindo do princípio que administração da saúde, infraestrutura, moradia são coisas da prefeitura. E vocês, como candidatas, ganhando, podemos cobrar e vão fazer o quê? Porque está difícil o negócio. Porque quando você vai, outro dia eu fui na Câmara conversar com o vereador, olha, eu estou aqui trabalhando, eu falei, mas eu votei em você. Eu sou, olha, dentro da Aerondina, eu cheguei aqui na Aerondina, eu cheguei aqui na época da eleição da Aerondina. Eu nem conhecia, meu marido japonês e não vota, me fez eu fazer a campanha para Aerondina. Quem tirou meu primeiro cartãozinho do PT foi o Suplicy. E desde então eu voto. Nasci dentro do PMDB, minha família toda é PMDBista. Agora está cheio de gente lá para deputado, vereador, enfim. E eu deixo, mas eu nunca deixei de ser PT. Por quê? Porque, por incrível que pareça, eu acredito no PT. Não acredito em algumas pessoas do PT, mas eu acredito no PT. Posso ficar pra cá pra não ficar de costas pra ninguém? Fala alto. Gente, boa tarde. Queria primeiro agradecer a União aqui por esse debate, como sempre, muito bom, né? Estive aqui em 2022, quando fui candidata a senadora, estou muito representada pelas nossas camaradas, não estarei... Muito obrigada. Sou candidata, minha foto não estará na urna, mas porque o nosso programa está representado pelas nossas camaradas nessas eleições. Mas a minha pergunta é, nós estamos enfrentando, e foi falado do Tarcísio, foi falado da política da extrema-direita, e nós estamos enfrentando uma luta muito dura aí contra a militarização e a privatização das escolas no âmbito do governo estadual. Mas esse é um tema que tem tudo a ver com o município de São Paulo, né? Assim, nós estamos na cidade mais importante economicamente do nosso país. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão da militarização das nossas vidas, né? Porque, na verdade, eu estou falando da militarização das escolas, mas nós estamos vendo, né, as estações de metrô sendo militarizadas. Tem policiais agora fazendo o papel da segurança, porque o Tarcísio não chamou os concursos. Ali onde as bilheterias já são terceirizadas, você tem 2 PMs em cada local. Enfim, a cidade cheia de polícia. E como a Melinha disse muito bem, uma cidade muito violenta, não por acaso, cheia de polícia, cada vez mais polícia, não tem significado, obviamente, menos violência para nós, né? E essa questão da militarização, ela atinge o município também, né? Nós temos uma GCM aí também, cada dia mais militarizada. Essa discussão de segurança vai passando de um jeito, é uma discussão muito importante nessas eleições, nós vimos uma coisa, militarização da própria política. Quantas candidaturas nós temos aí de coronéis, ex-coronéis, enfim, parlamentares que já foram eleitos com essa política, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão das militarizações aí, enfim, e das privatizações, porque o Tarcísio, né, também com muita luta, recuou sobre a militarização imediatamente das escolas, né? Enfim, deu uma arquivada, está somente arquivado, né? Para passar o período eleitoral, mas a proposta da privatização para ser implementada agora, em setembro, né? Privatização de pelo menos 33, se não me engano, escolas, enfim. Então, como as políticas de privatização também têm tudo a ver com o nosso município, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da militarização e da privatização. É isso. Eu não gostei, Fernando, sou meio... A população vive em cidades, sabendo também que todas as vidas importam, não somente a vida do ser humano, mas dos animais, dos vegetais e dos minerais, isso parafraseando o Nego Bispo, eu gostaria de saber qual é a vereança, o que os vereadores pensam em termos das minhas candidatas.
Agora, bem-vinda, Kate. Solange, não, desculpa, Solange acabou de falar, obrigada. Amanda. Vou voltar pro meu Oi, cantinho. gente, boa tarde. Eu tô um pouco nervosa. Bom, primeiro agradecer a União de Mulheres. Eu sempre queria chegar um pouco mais nesse espaço. Eu tive a oportunidade de vir há uns 2 finais de semana atrás com o pessoal do CAF, né? Então, quando eu vi que ia ter outra coisa aqui, eu falei, vou ir de novo. Bom, eu fiz parte da Rede Feministas Juristas um tempo atrás. E hoje eu estou num outro projeto e eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito nos bastidores, de pensar, né, no que está sendo feito mesmo. E aí nas falas que eu tenho ouvido aqui, né, e eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre questões do aborto, sobre uma questão de Estado, mas eu quero voltar a isso porque eu quero ver que a nossa Câmara Municipal ela tenha mais mulheres e voltar para uma pessoa, porque aqui a gente meio que está falando para convertida também. Então meu desafio também é fazer vocês pensarem para quem não é convertido. A última, a pesquisa do Atlas Intel lá, ela mostrou que não tem representação ainda da nacionalização, que as eleições municipais ainda não representam um nível de nacionalização. Então, por isso que a minha pergunta ela vai ser para um outro lugar, muito focado na gestão municipal. A gente tem percebido o aumento do feminicídio, os retrocessos nos serviços públicos, principalmente na questão de aborto legal, mas a minha mãe, que mora lá em Guaianazes, que é evangélica, ela não quer debater isso. Infelizmente, eu entendo que ela vai alcançar esse passo daqui pra frente, né? Como ela, mesmo sendo uma mulher negra periférica, ela criou muito tarde a consciência do que era ser uma mulher negra em alguns espaços. Então, a minha pergunta para vocês é sobre a ausência de uma gestão municipal, né? Porque todas as nossas respostas, enquanto mulheres, né, no legislativo, tem sido muito reativa. Quando a gente fala, tivemos uma conquista. É um protocolo no Cali, que não deixa de ser importante, mas é resposta a uma violência, né? É sempre um protocolo que é resposta em algo que já é fruto de uma violência do Estado. Então, a minha pergunta tendo toda uma manobra, né, de tomada ali ideológica. Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo. Hoje, uma mulher que é vítima de violência no município de São Paulo, que ela tem um filho dentro da escola, ela tem uma dificuldade, às vezes, de conseguir a transferência escolar. Então, ou ela continua dentro do lar do agressor, ou o filho dela perde, né, o ano letivo. A dona Judite, ela falou sobre a ausência de ginecologista na UBS. Hoje existe um programa, né, no estado de São Paulo, que é a Mãe Paulistana, no município, que é a Mãe Paulistana, que faz todo um fluxo dessa mulher dentro da rede de saúde e da rede de atendimento de assistência social. Mas a gente não tem estabelecido um fluxo de atendimento para uma mulher que é vítima de violência. Ela não consegue estabelecer quais são as quantidades de psicologia que ela vai ter, para além das normativas e diretrizes federais. A gente não consegue garantir que essa mulher ela tenha acesso a um psicólogo sem antes ela ter que entrar na porta do CRAS, do CREA, todos os serviços que deveriam ser integrados, né? A Lei Maria da Penha, ela fala de intersetorialização dos serviços. Então, a minha pergunta para vocês é, o que vocês pensaram para garantir, né, para pensar em normas que não sejam só reativas, mas que pensem a integração setorial de todos os serviços que atendem as mulheres vítimas de violência. E, por fim, eu quero falar que eu elenquei 10 ações que eu acho que todas as candidaturas precisam debater. Então, se vocês tiverem interesse pela essa pauta, eu vou pedir para que vocês assinam esse termo de compromisso. Muito bem. Não, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Eu sou funcionária pública municipal aposentada. E eu acho que servidor e servidora pública na cidade é uma espécie de extinção. E eu acho que isso tem tudo a ver com a cidade que queremos na medida assim, olha, vamos pensar, como é que você vai pensar uma política pública se você privatiza e terceiriza os serviços? Então, essa é uma questão que eu coloco aqui para a gente poder aprofundar e pensar uma estratégia. Porque se a gente não tiver uma política, para qualquer área, se a gente não tiver a perspectiva da política pública, a gente está contribuindo para a exclusão, né? Para a falta de atendimento. Se você pegar, porque além disso, quem trabalha, estou olhando aqui essa linha, tem serviços onde
trabalhadores e trabalhadoras adoecem. Saúde e assistência, por isso que eu lembrei dessa linha, são profissionais que estão sofrendo assédio, precarização, né? Então um monte de violências acontecendo. Então, queria discutir, né, que a gente pudesse falar sobre isso e como é que a gente cria um orçamento na cidade, né, que atenda às periferias, sobretudo quando você fala das políticas de cultura, e a gente às vezes fala, o último lugar que eu trabalhei na secretaria, na prefeitura, foi na Secretaria de Cultura, então, assim, como é que a gente não entende a cultura unicamente como diversão? Né? Qual é o papel de centralidade que a cultura tem para uma sociedade, para um município como São Paulo? Né? Então, pensar assim, como é que você dialoga com a questão da construção do orçamento e como é que a gente faz esse orçamento chegar em lugares e setores que não seja elitista, branco e de classe média. Obrigada, Rita. A gente já está no seguinte, agora são 5 minutinhos, né? Quando são 4, eu vou levantar o conclua, você tem mais, né, o tempinho de finalização, tá bom? Acho que a Carmen tinha pedido, por conta da agenda, são 4h25 agora, e aí o que eu vou fazer talvez é privilegiar, inverter um pouco a ordem. Não, calma. A Carmen falar agora, e aí o que eu faria, se tiver tudo bem para vocês, as candidatas que chegaram agora por último, elas poderem falar e a gente vai inverte só a roda aqui, tudo bem? Começando pela Carmen, então é isso, eu continuo na chatice aqui. Bora.